Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Síndrome de Down Independente. Meu nome é Lília Moraes, sou enfermeira e irmã da Jo, que tinha síndrome de Down. E aqui nesse perfil, nessa página, você aprenderá a dar mais independência a quem tem síndrome de Down. Lembrando que o programa Síndrome de Down Independente acontece toda segunda e quarta-feira às 19 horas, sempre com temas relevantes, temas que de uma certa forma tem a ver aí com o seu dia a dia. E hoje vamos falar sobre um cuidado diário que o seu filho, sua filha que tem síndrome de Down precisa, entender. Não só sobre o hábito de higiene em si, na prática, mas o que vem por trás dele, O que vem por trás dos hábitos de higiene. O que você não enxerga num assunto que parece ser tão simples, mas que muitos pais têm dificuldade, porque se esgotam, que tem que lembrar seu filho e sua filha para tomar banho, para escovar os dentes, para se limpar direito no banheiro, assim como também tive essa dificuldade com a Jo, Então, é importante. Por que você fica naquela questão? Ele não vai fazer sozinho ou ela não vai fazer sozinho. Então, será que essa superproteção, essa preocupação também não impede que seu filho e sua filha tenham mais autonomia? Então, é sobre isso. Vamos falar sobre isso. O tema é exatamente esse, Como ensinar pessoas com síndrome de Down a manter os hábitos de higiene. Não importa se é criança, se é adulto. Se for criança, então você já aproveita que esse é o melhor momento, desde pequenininho. Tudo que você ensina fica mais fácil, de manter. Então, se é uma criança, então ele já vai tendo aquele hábito, já vai tendo aquela desenvoltura ao longo aí do crescimento. E se for um adulto, assim como era a Jo, Quando eu comecei a cuidar da Jo, a Jo já tinha 27 anos. Minha mãe faleceu cedo, com 52 anos, com 51 anos, infelizmente. Perdemos a nossa mãe para o câncer. E a Jo não era mais uma criança. Então veio um grande desafio para mim. E agora? Ela era criada de um jeito, A minha mãe educava ela de um jeito, agora eu vou educar de outro. Então, a gente sempre fica na pergunta, Será que eu vou conseguir torná-la mais independente, para que ela tome banho sozinha, se arrume sozinha, enfim. Foi um desafio, mas foi superado. E eu quero que você interaja comigo. Não importa, eu só vou ver essa live, eu só consegui assistir depois, não tive a possibilidade, a oportunidade de estar ao vivo. Tem problema? Tem um coraçãozinho aí, é só você clicar, deixar seu like, se faz sentido para você esse tema, e coloque aí nos comentários o que você mais teve dificuldade de ensinar para sua filha, então, para o seu filho ou para sua filha. Então, como ensinar? Será que é fácil ensinar essas pessoas tão especiais nas nossas vidas a ter um hábito de higiene? Então, eu sempre gosto de começar, com um conceito. Quando você fala de hábitos de higiene, quando a gente traz aí esse tema, todo mundo pensa, estar limpo, claro, que acaba sendo aí o conceito. Mas não é só sobre isso. O hábito de higiene não fala só sobre estar limpinho, cheirosinho. Ele fala do cuidado com o próprio corpo. Ou seja, a menina, o menino que tem síndrome de Down, ele quer ter a sua autoestima elevada.
E ele também quer ter autonomia de decidir que perfume que ele vai usar, qual a roupa que vai colocar. E para as pessoas com síndrome de Down desenvolver essa habilidade, leva um pouquinho mais de tempo. E é aí que tem os desafios. Às vezes você está na correria, eu sei, eu já passei por isso, já dei plantões 24 horas e sabia que eu tinha só aquele tempo ali com a Jo. E eu falava, meu Deus, ela não está aprendendo o que eu estou ensinando e meu tempo está esgotando porque eu tenho plantão para pegar, eu tenho faculdade para ir, e ficava sempre naquela coisa. Eu falei, para tudo. Para tudo. Enquanto eu estivesse naquela confusão de horário corrido, não ia dar certo. Porque pessoas com síndrome de Down, ela leva mais tempo para poder entender. Lembra que são hábitos, são ensinamentos repetitivos. Isso não quer dizer que sua filha, seu filho não vai aprender. Vai sim, isso é possível. A Jo aprendeu, mesmo eu ensinando ela após os 27 anos. A verdade, reeducando, né, novamente, assim, com outros métodos. Mas qual o principal? A paciência, o método, o foco. Lembra que eu acabei de falar? Estava na correria, eu entrava às 19 horas, às vezes já era 18h30, 18h40, eu estava ali naquela discussão, tentando ensinar. Falava, não adianta. A paciência é necessária. E o método também precisa ser um método que ela consiga, o seu filho ou sua filha consiga entender. E por vezes os pais acham, né? Ele vai aprender sozinho, uma hora aprende. Tomar banho sozinho ou escovar os dentes. A gente vai falar sobre isso hoje. Uma hora vai aprender. É muito ruim cometer esse erro. Por quê? Porque você vai estar ensinando de qualquer jeito. Lembre-se, precisa de um jeito de ensinar estruturado. Se você tiver que ensinar uma coisa naquele dia, ensine só aquela coisa. Se você fizer de uma forma estruturada, isso vai ser, tranquilo. Você pode levar um pouquinho mais de tempo, mas o resultado vai ser positivo. Lembra que eu falei? O ensinamento, o aprendizado de pessoas com síndrome de Down exige repetição. E junto com isso, tem as adaptações, a motivação. Cada um tem um time, ou cada um tem um tempo. Não adianta, mas o fulaninho lá da escola dele aprendeu isso rápido. Não adianta. Cada um tem um tempo de aprendizado. Você não pode ficar fazendo essa comparação porque o coleguinha lá aprendeu rápido ou aprendeu desse jeito. Então veja bem, um ensino estruturado, uma metodologia estruturada, de forma contínua, repetitiva e com paciência, tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. E como eu trago isso para você? De onde eu tirei? Foi só da minha convivência ali com a minha irmã? Uma parte sim. Tudo que eu coloquei em prática que deu certo, eu trago aqui para você. Só que quando eu trago para você que está aí do outro lado, eu sempre olho as referências. Ou seja, eu sempre olho o que a ciência está falando sobre aquele assunto. Para fazer um paralelo ali. Até para comparar, né? Do que eu ensinei, se eu ensinei de uma forma certa, ou se eu ensinei de uma forma que ficou rasa
e se eu tivesse ensinado de outra forma, ficaria melhor. Isso quer dizer o quê? Nem tudo ali que eu coloquei em prática com ela foi 100%, mas eu consigo, através de outras referências, trazer mais conteúdos para essa prática, para torná-la mais fácil e passar para você. E tem coisas que eu aprendi na prática, ali na raça, e que está também ali descrito na literatura. Então fique tranquilo, para você que está aí do outro lado, além da minha experiência, da minha prática, eu também fico comparando, né, com o comportamento de outras crianças, de outros pais, de outras famílias, e o que tem ali, né, o que a ciência mostra. E fazendo um paralelo com esse assunto, o que a ciência mostra sobre hábitos de higiene, né? Que o aprendizado, que as habilidades do dia a dia, como escovar os dentes. Por que escovar os dentes? Porque é algo fácil, que você já pode ensinar desde criança. Então, escovar os dentes, tomar banho, fazer uma higiene. As meninas que estão ali no período menstrual, elas podem sim aprender a fazer sua própria higiene íntima. De que forma? Ensinando. Então, eu ensinava a minha irmã, olha, quando, né, você tem que usar uma linguagem lúdica, né, e eu usava a linguagem, ó, tá menstruada, ela falava do jeitinho dela e eu já sabia. Comprar mods, então ela já sabia que quando ela tivesse menstruada, precisava de mods, então eu ficava sempre vigilante. Então ela saía do banheiro, eu olhava, eu nunca vi uma sujeira no vaso. Eu achava aquilo mágico, porque eu ensinei uma vez, ela enrolava o absorvente, jogava na lixeira, não deixava sujeira nenhuma no banheiro. Diferente, né? Quando a gente sai aí para se divertir em algum lugar público, a gente vê cada coisa nojenta no banheiro que a gente até fica assim abismado. Mas eu ensinei exatamente como deveria ser. Então, se ela aprendeu, que já tinha mais de 27 anos, e você tem uma filha que está aí na fase da adolescência, ela é capaz, porque as próprias pesquisas em educação especial traz que uma abordagem, né, bem definida, um passo a passo que você coloca ali naquela atividade que você vai ensinar, reforçando, trazendo informações visuais, eles gostam muito e se identificam muito em aprender com rotinas em forma de figuras. Funciona muito bem, sim, com pessoas que têm síndrome de Down. Inclusive, muitos estudos apontam que quando esses hábitos diários são ensinados desde cedo, sempre com aquela consistência, lembrando, né, a repetição, a consistência, daquela prática do dia a dia, ele ou ela aprende com mais facilidade. Eu quero muito a sua interação, enquanto eu estou tomando aqui uma aguinha. Eu quero saber o que você faz, você que está aí do outro lado ouvindo essa live agora. O que você faz de fato aí para ajudar a sua filha, seu filho a ter um desenvolvimento legal? O que você faz uma prática diária no dia a dia, ou algo que você ensinou, só colocar aqui uma palavra simples. Escovar os dentes, ou pentear o cabelo. Pode colocar aí. Porque sempre quando você traz os exemplos e outros pais vão olhar esses exemplos aqui, vão falar, nossa, eu também, olha, eu ensinei tal coisa, ele aprendeu ou ela aprendeu com facilidade. Então isso é bem importante, eu acho rico
quando a gente tem aqui essa troca. E esse canal é justamente para isso, para que você traga suas experiências de forma leve, assim como eu estou trazendo as experiências que eu tive com a minha irmã, com a Jo, também de forma leve, e que de uma certa forma vai ajudar outras famílias. Eu compartilhando os meus desafios, as minhas vitórias, vai acender aqui na sua mente algo assim: é possível. Se ela conseguiu, eu também consigo. Tenha permissão para isso. Pense que a sua filha, seu filho, ele pode sim aprender, desde hábitos de higiene como qualquer outras coisas. E isso só traz benefícios. Quando a gente aplica, começa em casa. Muitos pais, aí eu também vou incluir até pais de pessoas que não têm filho com síndrome de Down, pais que não têm filhos com síndrome de Down, cometem um grande erro. Vai aprender na rua, na escola. Por exemplo, vai aprender na escola. Não adianta você colocar toda a responsabilidade na escola, sendo que o aprendizado, os hábitos começam dentro de casa. Eu sei que não deve ser o seu caso, mas muita gente acha que a culpa do filho ser assim, a escola que não ensinou, mas foi a escola que, mas... Não. Você como pai e mãe é responsável sim por dar a educação, o hábito no passo a passo contínuo, como esse exemplo que eu dei falando da minha irmã, de ir lá com ela no banheiro, ensinar quando ela estiver menstruada, ela falar, ela sinalizar. É importante a família saber. Eu estou dando esse exemplo, mas tem vários outros exemplos. Enrolar o absorvente no papel higiênico para jogar na lata de lixo, manter o banheiro limpo. Isso foi construído com passo a passo. Foi no mesmo dia? Não. Levou 2, 3, 4. Cada um tem um tempo. Então você precisa ter paciência. Não é na correria, não é tendo 1001 atividades. Não estou aqui colocando mérito do seu trabalho, da correria, dos seus compromissos. Mas a gente precisa entender, se eles aprendem naquele ritmo, no passo a passo contínuo, direcionado, por que não promover isso com tranquilidade? Então, há muito benefício quando o seu filho e sua filha já aprendem em casa. Olha só, um deles, eu vou falar aqui alguns benefícios. A criança ou adolescente, ele se sente mais confiante e capaz quando ele sabe executar aquela tarefa. Então, no primeiro dia ela me chamou para ver se estava tudo certo. No segundo dia, aí eu fui lá, deu parabéns, precisa melhorar isso. No terceiro, no quarto dia ela fez ok, parabéns, ela se sentiu confiante. A sua filha e seu filho precisam sentir essa confiança, saber que ele é capaz. Então, o benefício de você ensinar hábitos de higiene vai além só da limpeza. Traz também aquela sensação de bem-estar, de autonomia. Outro benefício, você vai parar com aquela paranoia. Será que meu filho fez certo? Será que ele tomou banho? Será que escovou os dentes? Será que penteou o cabelo? Será que tá com a roupa limpa? Isso estressa, isso traz, a mente fica pesado. E não precisa ser pesado.
Cuidar de uma pessoa com síndrome de Down não precisa e não deve ser pesado. Deve ser algo feito com paciência, algo feito com serenidade. Eu sei que não é fácil, a gente trabalha, tem a correria do dia a dia, mas pense você com trabalho, no dia a dia e ainda com aquela tensão. Puxa, será que ele escovou o dente? Será que ela deixou o absorvente separadinho para levar para a escola? Quando você ensina como praticar esses hábitos saudáveis de higiene, por exemplo, é uma coisa a menos para você riscar da sua agenda. Lembre-se, a conveniência, a melhora, a autoestima, traz também o que? A socialização. Então, se a sua filha, o seu filho está ali, tá tudo em dia, né? Tá ali super vaidoso, que eles são vaidosos, ele tem uma proximidade, ele tem uma amizade. E o mais importante, você preparar o seu filho, a sua filha para o futuro, não depender de você para dar um banho. Eu sempre trago aqui, né, o exemplo da Jo. Ela nem tinha acabado o perfume, ela já queria que comprasse outro perfume. Eu até mudava de lado, né? Quando eu vi uma perfumaria, eu mudava quando eu estava no shopping, que eu sabia que ela queria entrar e comprar um perfume novo. É gostoso despertar. E ela entendia que se ela comprasse um perfume novo, ela ficaria cheirosa. Mas para ela usar o perfume, ela tinha que ter tomado banho. Então, quando você desperta algo, vai puxando outras coisas, né? Então, como que ela iria passar um perfume sem tomar banho? Então, ela já tinha na cabeça, porque lembra que eu falei, eles seguem exatamente um passo a passo, e se você ensinar primeiro o banho, depois o perfume, o cabelo sempre bem penteado, porque tinha o creme de passar no cabelo, que era aquele creme que ela escolhia. Eles gostam muito de acumular, então tem que ter cuidado para não ter 2, 3 cremes. Mas, por exemplo, quando era aniversário, ela adorava ganhar creme para o corpo, creme para o cabelo. Mas tudo isso por quê? Porque eu tive a paciência e fui lá e ensinei o passo a passo. Primeiro o banho, aí depois o shampoo. Então, tenha isso, né? Lembre-se que você ensinando esse passo a passo, tendo essa paciência, esse tempo dedicado, também vai te dar aí um suporte melhor para que você consiga ali ter ter mais energia para outras atividades. E aí eu trouxe aqui o exemplo, como eu falei no início, eu vou trazer um exemplo hoje simples, tá? E para você depois que vai entrar para assistir essa live e quiser que eu traga mais exemplos, você coloca lá nos comentários. Hoje eu trouxe da escovação, então escovar os dentes. Então a escovação de dente você precisa desde criança já ensinar, nem que seja assim, olha, a sua escovinha eu não sou muito boa em desenho, mas lá do Bob Esponja, minha irmã te manda do Bob Esponja. Então já ia com uma coisinha divertida ali para escovar os dentes. Olha aqui, olha, a escova do Bob Esponja. Não estou fazendo aqui a propaganda do Bob Esponja, mas é um jeito bem criativo. Ah, ela gosta do Mickey, da Minnie, enfim. Aí você vai adaptando aí com os personagens que seu filho ou sua filha, do Super-Homem, né? Capitão América, do Dinossauro, enfim. Traga também algo que ele se identifique. Então, se é um personagem, né, introduza isso ali na hora de escovar os dentes. A escovação, por mais simples que seja, né, tem uma resistência inicial. Até para quem não tem síndrome de Down, criança que não tem, também tem resistência porque é inerente da criança. Então, crie uma rotina visual, seja com personagem, ou você pode usar ali um personagem, alguma figura do personagem associada a escovar o dente. Então você pode levar nesse primeiro passo algo lúdico, ou com a
própria escova ou com alguma figura, alguma imagem que traga ali algum personagem, algum desenho, enfim. E o segundo passo aqui, né? Você sempre pensando, ok, já providenciei lá de forma lúdica, ou através de um desenho, ou através de uma escova. Agora a gente precisa colocar, já que tem escova toda personalizada, a pasta de dente, né? Então vamos lá, o creme dental na escova. É importante entender que cada um tem um jeito de pegar a escova. Então vamos lá, isso ajuda na coordenação. Então, quando fizer a primeira voltinha para a direita, para a esquerda, em cima, embaixo, bem de forma lúdica. Ah, mas a escola ensina. Não adianta achar que só na escola vai ensinar. A escola é uma parte. Lembra que eu falei no início da live? Os pais, às vezes, terceirizam para a escola a responsabilidade que são deles. Então, primeiro, você precisa entender que a lição começa em casa. Então, foi ali... Colocou o creme dental, fez ali os movimentos. O terceiro passo é sempre falar: parabéns! Você conseguiu ali escovar os dentes. Agora vamos passar o fio dental? E isso vai trazendo mais autonomia, vai trazendo mais uma noção de que ele consegue. Ah, mas não conseguiu no primeiro momento, mas vai conseguir no segundo. O quarto passo é paciência. Tudo que você faz com a rotina, lembra que eu falei no início, né? Um passo a passo constante, com paciência, com repetição, o sucesso é garantido. E se você ainda não faz isso, eu quero que você comece hoje. Se você está assistindo essa live hoje, comece hoje a ensinar. E depois você vem aqui nos comentários e coloca, olha, eu dei o primeiro passo. Então, tudo isso é possível, mas não é possível sendo feito de qualquer jeito. Por isso que você, primeiro, faça junto com ele. Faça uma, faça duas, faça três. Repita de voz alta. Olha, primeiro vamos escolher a escova. Para não confundir com as escovas de outras pessoas que moram na casa. Se precisar usar alguma imagem, alguma coisa, ok. Mas no início, faça junto. Tenha na frente um espelho para que ele olhe e veja ele escovando os dentes. Isso atrai bastante atenção, traz o foco. É importante. Você fez toda aquela parte lúdica, mas ele nem tá vendo a escova ali se mexendo, né? A escova do Batman ou de qualquer outro personagem. Então, o espelho, ele ajuda, né? Nessa parte de você repetir ali e ele olhar. Não esqueça de celebrar cada avanço. Hoje você vai escovar sozinho. Aí você fica ali de cantinho, só observando, fingindo que não tá olhando, de longe. E aí você fala, parabéns, muito bem, hoje você fez tudo sozinho, ou sozinha, enfim. É importante você entender, eles aprendem com repetição. Então, se você tiver que colocar um cartazinho ali, olha, hoje de manhã o sol, tarde, noite, tem que escovar os dentes, colocar uma escovinha ali, né? Em cada momento ali, cada período do dia. Reforça. Eles vão lembrar, com certeza, porque eles são capazes. O segredo, pai, mãe, você que cuida de uma pessoa com síndrome de Down, é a paciência, a repetição e a constância. Paciência, repetição e constância. Paciência, repetição e constância. Você quer, de fato, dar mais independência para a pessoa que está aí do seu lado, seu filho, sua filha, sua irmã, irmão, que tem síndrome de Down? Então, siga esses passos e depois coloque aqui nos comentários o que você
conseguiu avançar. E desde já eu agradeço a sua presença aqui, reforçando que o programa Síndrome de Down Independente, que é um programa que eu desenvolvi para compartilhar com vocês aqui assuntos relevantes do dia a dia, dos desafios, das vitórias, de tudo que um familiar passa com a pessoa que tem síndrome de Down, seja essa pessoa seu filho, sua filha, sua irmã. Então aqui é o canal. E se você está gostou do conteúdo, vai lá, compartilhe essa página com alguma mãe, com algum pai, com algum familiar que também precisa ter essas informações para que seja possível ajudar ali na rotina do dia a dia. E desde já eu agradeço, tá, a sua presença e não esqueça, na próxima segunda-feira às 19 horas estarei aqui te esperando. Um forte abraço, até breve.